Nosso corpo também é um instrumento, e emanações diferentes e interessantes. Podemos criar partituras e registrar melodias usando a percussão corporal, através das canções Up Down Funk de Bruno Mars e La Turca de Mozart, misturando o moderno e o clássico. Apresentamos uma performance traduzindo como toque e ritmo. Agora que eu sair de lá, vai ser lá.